Então, o que que nós temos a seguir? A seguir, depois do tópico da contenção, aqui nós vamos agora para as técnicas de administração de materiais para animais de laboratório. Nós temos que há dois tipos, duas categorias, classes de vias de administração, que são as enterais e as parenterais. As enterais é, se baseiam, né, no caminho natural, na via natural de entrada de substâncias no corpo, né, que é o trato digestório. Então, no trato digestório, né, como a absorção de tudo que vem do meio externo é feito pelo intestino, né, delgado, né, o grosso é para absorção de líquido, né, para você recuperar o líquido do alimento, né, e o delgado, né, para as substâncias presentes no alimento, né. Então, você tem, considerando o trato digestório, a via oral, né, que é a mais natural de todas. Eu vou mostrar para vocês, né, que existe uma vantagem em você administrar materiais diretamente no estômago, né, pela técnica intragástrica, que eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês. E também é possível a colocação direta, né, a aplicação direta, né, de materiais no intestino para que ele possa ser absorvido, né, por meio de supositórios, né, e outros dispositivos, né, de liberação. Mas na verdade para animais isso é complicado. Para o humano você tem como dizer para que ele deixá-lo em jejum, né, para que não tenha movimento gástrico, né, gástrico não, né, intestinal, e não haja expulsão do medicamento, né, pedir para que ele se controle, né. Animal não tem como, animal vai ter reação de espelho aquilo ali, então a retal é praticamente rara, não é usada na prática, né. Mas as vias oral e intragástrica, que eu vou explicar para vocês, né, são essas que utilizam essa via natural de entrada nas substâncias no organismo, que é o intestino. Então, agora a segunda segunda classe de vias de administração são as vias parenterais, que vão utilizar as outras interfaces do organismo para que você possa inserir, né, introduzir elementos exógenos, né, materiais, substâncias, vacinas, como eu falei no começo da nossa aula, né, genes, né. Então, né, a principal interface do organismo de qualquer classe, né, mamífero, réptil, ave, anfíbio, né, é a pele, né, que é um órgão de maior área, né, de maior extensão do corpo. Então, através dessa interface da pele, você vai ter a possibilidade de utilizar diferentes vias, né, como por exemplo a tópica, né, que eu vou explicar para vocês depois, né, que você vai aplicar na superfície, né, e vai haver absorção, desde que o veículo utilizado tenha características físico-químicas próprias para que haja essa absorção. Ou então você pode fazer uma aplicação intradérmica, né, ao nível da pele, uma subcutânea, né, abaixo da pele, intramuscular, intravenosa. Você pode utilizar também a outra interface, né, que são os pulmões, na verdade os alvéolos pulmonares, né, onde o material ele pode ser inalado e através do ar, né, ele alcança os alvéolos e ali ele passa, né, para os capilares alveolares e daí para a circulação sanguínea, né, por todo o organismo, né. Então agora a gente vai começar detalhando, né, as técnicas enterais, que como eu falei, né, a retal, né, ela não é prática, ela não é utilizada em animais, né. Então, tratando da primeira delas, que é a oral, não se trata, obviamente, de você administrar, dar aos animaizinhos, né, comprimidos ou cápsulas, né, porque isso é difícil até para animais maiores que nós temos em casa, né, como cães, gatos, né, é um martírio você dar um comprimido para um gato, para um cachorro, eles fazem de tudo para cuspir, fogem, mordem, arranham, né, e para um camundongo isso seria pior ainda, né, dado o tamanho diminuto do bichinho, né. Então, seria ainda mais complicado você tentar dar um comprimido para um camundongo, né? Então, isso obviamente, né, vai se fazer pela adição do material que se pretende administrar a, ao alimento, né, ou a água, para a gente ter mais detalhes, né? Na caixa, vou mostrar com o mouse aqui, né? Na gaiola ou na caixa, né, onde esses animais ficam alojados, né? Você pode adicionar esse material a esse bebedouro, né? A garrafinha de água ou a ração peletizada. E dessa forma, né, essa é uma técnica bastante natural e simples, né? Só que ela é inviável se esse material que você pretende administrar, né, esse fármaco, o que quer que seja, né, for impalatável, tiver um gosto muito ruim, amargo, azedo, ou se ele for irritante, né, para a mucosa do trato digestório do animal. E então, né, nesse caso não rola. Eu até fiz uma brincadeirinha aqui, né, que o animal vai se tocar, né, vai falar, pô, tu tá de brincadeira com a minha cara, né, tu quer que eu coma essa parada horrível, amarga mesmo, né, não vou, não vai rolar, vou ficar sem comer. Vai fazer um jejum, greve de fome, né.
Mas se for palatável, isso aí é possível, né? Você colocar tanto na água nem tanto, né? Porque como a água insípida, né? Não tem gosto de nada, né? Então o animal vai estranhar que aquela água tá com gosto. Aliás, tá com gosto que não deveria ter, né? Tá meio esquisita, né? Então é mais fácil você colocar isso na ração. Mas para isso você precisa medir previamente, né, para você ter uma média boa, né, bastante dias antes, né, qual é o consumo diário de água ou ração pelo animal para você ajustar a quantidade que você vai acrescentar aos pellets de ração ou a água. Só que isso aí é uma coisa bastante imprecisa, né, porque você vai ter uma estimativa do que o animal está tomando baseado nessa mensuração do consumo médio diário, né, mas você não vai ter certeza da quantidade que o animal está ingerindo, né. Então, por essa razão, ela não é uma via oral frequentemente usada por causa desse caráter de imprecisão. Para isso, então, nós vamos passar para a via enteral seguinte, né, que é a intragástrica. Nessa via, o material ele vai ser introduzido diretamente no estômago do animal por meio de uma agulha e uma seringa. Não se preocupem que não é uma agulha comum, né, que vai sair lá rasgando o esôfagozinho o estomaguinho do animal. Não é isso não, obviamente, né. Nesse caso a gente vai utilizar, como vocês podem ver nessa figura aqui do lado esquerdo, nas três figuras, né, agulhas especiais que elas possuem uma estrutura esférica na sua extremidade. Aqui, ó, aqui nessa imagem você tem a seringa inteira com agulha, né? Não dá para ver bem aqui a extremidade, né? Nessa outra imagem a gente tem uma aproximação dessa agulha aqui para você ver que ela tem uma extremidade esférica, né? Uma bolinha na sua ponta, né? Nessa terceira foto aqui você vê com mais detalhe essa esfera no caso dessas agulhas aqui metálicas. Mas em alguns casos são utilizadas agulhas não, cânulas, caninhos de látex, de borracha, né, que são mais baratos, né, tem um custo de fabricação menor, mas eu não gosto tanto, não considero tão adequados, porque por mais que o látex seja um material molinho, né, a extremidade dessa cânula, ela vai irritar um pouquinho, né, ela não é tão, ela não na bolinha aqui na esfera que tem na ponta da agulha metálica, né, você vê que ela é bem plana, bem polida, né, plana não, na verdade, né, ela é bem convexa, bem polida, né, você não tem nenhuma área assim que vá promover qualquer irritação, né, qualquer dano à estrutura da mucosa, tanto esofágica, oral, esofágica, gástrica do animal, né? Já a cânula, por mais que o látex seja molinho, né, aquela bordinha dele ali ligeiramente rombudinha pode causar uma irritação, né, no esôfago do animal, causar uma esofagite, uma gastrite, né? Então ela é muito utilizada a cânula de borracha, né? Mas eu recomendo que se invista não é algo tão caro assim, não tem um preço tão exorbitante, né? Que se invista em agulhas metálicas. Apareceu aqui o negócio do meu Linux aqui. Desculpa, gente, pergunte-me depois. Pronto. Então eu recomendo que se invista um pouco mais de dinheiro em prol do conforto, da saúde e do bem-estar do animal. Então, essa agulha, ela vai ser, como eu falei antes, né, introduzida pela boca do animal, obviamente, né, até a chegada no estômago. O tamanho ele é calculado da seguinte forma, né? Você por fora do animal, você vê as várias opções de comprimento da agulha, né? E vê aquela, né, que seja capaz de se estender da boca do animal até a última, como é que é o nome? A última costela, né, que é a região anatômica onde se localiza o estômago do bichinho, né? Então, né, nessa figura que vocês estão vendo, em A, você primeiro faz aquela contenção que eu descrevi antes, né, pela pele do dorso do animal na região cervical e também, né, no resto do corpo para você deixar ele bem móvel. Você aplica um pouquinho mais de pressão nessa região cervical, que é para que a cabeça fique bem fixa, mas tendo aquele cuidado que eu falei antes, né, de não ser extrema, de não ser excessiva, porque senão você vai promover a asfixia do animal. Você precisa treinar bem para poder não causar nenhum dano ao bichinho, né. Então, né, você tendo ele completamente aqui na figura B, imóvel, imobilizado, contido, fixado, né? Você com a cabecinha suspensa, você faz a introdução dessa agulha, preferencialmente metálica, com a extremidade esférica. Então você faz a introdução. Vou usar aqui o ponteiro do mouse para mostrar que nessa região aqui da faringe, né, você precisa ter cuidado para não errar o caminho, né?
na glote, o animal, quando você coloca na boca, né, ele vai fazer aquele movimento de deglutição que facilita bastante a passagem, né, o descenso da agulha, né? Mas é importante na glote você ter cuidado para não errar o caminho, né? Isso você vai saber que aconteceu porque o animal, ele tende, eu vou falar mais embaixo, né, a tossir. Você vai ter uma resistência mecânica maior, né? Porque o esôfago, ele é uma estrutura que pelos músculos, pelos tecidos fibrosos, né, ele vai ter uma certa elasticidade, né? Então vai ter os movimentos peristálticos também, né, que facilitam o descenso, né, a descida dessa agulha, né? Já a traqueia, ela é menos flexível, né? Então você vai sentir uma resistência mecânica, né? Então isso aí é algo que deve ser considerado com bastante cuidado, né? Então, uma vez que você consegue descer a agulha, né, até que ela chega no estômago, né, você então empurra o êmbolo da seringa, né, e faz então a introdução, a administração, a inoculação do material dentro do estômago, né? Com isso você tem a vantagem em relação à via anterior que eu falei oral, né, de que você vai saber exatamente a quantidade de fármaco, de substância, do composto, do material que você está utilizando nesse experimento, né? Então, como eu falei anteriormente, né, sinais de inserção errada são a tosse, né? Se você começa a adentrar com a agulha, a traqueia do animal, ele vai começar a tossir, vai fazer movimentos de fuga ininterruptos, né? Porque ele vai ficar desesperado porque ele está sendo asfixiado, né? Porque está entrando lá a cânula de plástico, né? Que eu não recomendo, né? Ou a esferazinha lá da agulha, né? Tá entrando na traqueia, tá asfixiando, ele vai ficar desesperado, fazer movimentos de fuga ininterruptos, né? Então é um sinal, né? De que ele tossindo, ele fazendo isso aí, né? De que você tá errando o caminho, né? Tá entrando pela traqueia. E se por acaso você não perceber isso, né, e observar que começa a sair, aparecer fluido na narina, numa das duas do animal, é sinal de que houve um erro também, né, o animal ele tá vendo uma recirculação, tá vendo uma saída, né, de material que você está injetando, né, pelo trato respiratório, no caso pelas narinas, né. Então você deve interromper imediatamente, né, manter o animal em observação. Se infelizmente isso acontecer, treinem bastante caso vocês venham um dia trabalhar num biotério, num laboratório de pesquisa com animais, né, para isso não acontecer, porque isso aí geralmente leva à morte do animal, ele tem que ser eutanasiado, né? Então, né, se você suspeitar que infelizmente, acidentalmente você fez a injeção no local errado, né, fez pela traqueia, né, fez uma intrapulmonar ao invés da intragástrica, né, você tem que manter o animal em observação o mais frequentemente possível, né, fica observando ele de 5, 10, 15 minutos, meia hora no máximo, né. Se houve a injeção de uma quantidade significativa de líquido nos pulmões, né, o animal vai passar a apresentar, ele pode, né, provavelmente vai apresentar uma dispneia, né, uma dificuldade respiratória severa. Isso aí, né, como ele não está conseguindo respirar, né, vai levar a hipóxia generalizada de todo o organismo, principalmente hipóxia cerebral também. O animal vai começar a ficar letárgico, né. E além disso, se ele conseguir escapar de sobreviver, mesmo com uma capacidade respiratória altamente reduzida, prejudicada, né, ele pode desenvolver uma pneumonia por aspiração, né, porque esse material geralmente que você administra por via oral ou via intragástrica, ele não precisa ser estéreo, né, já que o nosso trato, a gente tem uma microbiota, né, a gente tem bactérias, né, presentes na superfície da mucosa do nosso trato gastrointestinal, né, então esse material geralmente ele não é estéreo, né, mas se você inocula no pulmão, você vai causar uma pneumonia, uma infecção por essa aspiração, né, e nesses casos, né, evitar, porque a tendência é que o animal não se recupere, né, e para você promover o bem-estar dele, você não vai deixar ele sofrendo, agonizando, você precisa realizar a eutanásia. Lembre-se bem daquelas diferenças que a professora Renata falou, né, a diferença entre sacrifício, né, quando você oferece a vida a divindades, a deuses, né, eutanásia, que é nesse caso, né, que você promove a morte da maneira menos dolorosa, da maneira que cause menos desconforto, assim, né, que considere da melhor forma o bem-estar animal, né, e o abate, né, que foi o assunto que a gente viu na aula passada, que é quando você promove a morte, mas de maneira humanitária, né, tentando insensibilizar o animal antes do procedimento que vai causar a sua morte, né, que é o abate, né. Mas voltemos agora ao tema dessa aula. Então vamos assistir agora a um pequeno vídeo que ilustra melhor esse procedimento e daqui a pouco a gente volta. Although gavage can be undertaken using rigid dosing cannulae, flexible catheters or tubes are preferred, as these are less likely to cause damage to the esophagus. The length of the tubing required to pass from the rat's mouth to its stomach is measured on the outside of the animal. The rat should be restrained by the scruff sufficiently firmly
that it is not able to move its head or struggle during the gavage procedure. If restraint is too firm, this can result in vocalization and other signs of distress. The tube is gently inserted into the animal's mouth and passed down into the stomach. There should be no or minimal resistance encountered when passing the tube. If resistance is encountered, this could indicate insertion into the trachea, and if this occurs, the tube should be withdrawn and reinserted. The material should be administered slowly to minimize the risk of reflux from the stomach. After dosing is complete, the tube should be gently withdrawn, the animal carefully returned to a holding cage, and observed to ensure there are no immediate adverse effects. If signs of respiratory distress are seen, which would indicate inadvertent dosing into the lungs, then the animal should immediately be humanely killed. After a short period of observation, the animal can be returned to its home cage. O que mais que nós temos? Então essas foram as vias enterais para a administração de materiais em pesquisa científica envolvendo animais de laboratório. Vamos agora às vias parenterais, que são todas aquelas, como eu expliquei anteriormente, né, que utilizam as interfaces não naturais, né, ou seja, não utilizam o intestino para absorção de materiais, né, que são as outras interfaces das outras superfícies, né, como principalmente a pele, que vai ser a base das técnicas que a gente vai ver agora nessa parte, né. Então, né, pela pele você tem várias possibilidades de vias, né, parenterais. Por exemplo, nós temos a via subcutânea, em que a injeção atravessa a pele e o material ele vai ser depositado nessa camada subcutânea, entre a camada muscular e a camada da pele, né, que vocês vão lembrar que ela é composta por a camada mais externa é a epiderme, né, tem o estrato córneo na epiderme, que é composto por células mortas, né, que são a primeira barreira de proteção, como vocês viram também com a professora Daniela Toma na disciplina de imunologia, né. Então você vai ter epiderme, derme, hipoderme, né, e entre a camada muscular, né, que seria a seguinte, né, a pele, você tem um espaço, né, que é onde você pode depositar materiais que você pretende testar, né, no organismo do animal. Essa é uma via muito utilizada, né, porque ela é simples, ela é de fácil operação. Por exemplo, né, nas duas fotos acima, né, nós vemos o camundongo sendo contido daquela maneira que eu já falei, que para vocês já mostrei o vídeo, né, pela pele do dorso, né, segurando essa pele, né, com o dedo polegar e o indicador, né, você já pode fazer a inserção, né, você já consegue visualizar bem, perceber bem, né, esse espaço abaixo da pele entre a musculatura, né, então você faz a injeção ali, podendo ser administrados volumes de até 3 ml, se for nessa região do dorso, né, cervical, né, por trás das orelhinhas da cabeça. Então, da direita, na foto da esquerda acima, né, você está vendo, né, como é que é o procedimento em que você, sozinho, né, sem auxílio de outra pessoa de aparato, né, você tanto contém como você aplica, ela é muito simples, muito fácil, por isso é uma via muito frequente, né. Na direita você tem um zoom ali, uma aproximação para você ver a penetração da agulha, né, nesse espaço subcutâneo para você fazer a inserção do material. Uma outra localização anatômica que possibilita a administração de material por via subcutânea, né? Esse flanco aqui nas pernas do animal, né, na região inguinal. Você pode, no caso aqui abaixo, né, você pode fazer, na direita você vê, né, a contenção com uma das mãos, né, e com a outra aplicação no dorso do animal, né, por baixo dessa pele mais frouxa, né. Do lado esquerdo é feito, como eu falei antes, no flanco, na região inguinal do animal. Mas nesse caso aí, o animal, a gente pode ver que ele está anestesiado, né, porque ele está em decúbito dorsal, né, ele está deitado, né, então não teria como a pessoa estar segurando, provavelmente ele está anestesiado, né. Mas não precisa de anestesia para esse tipo de aplicação, porque ela é muito simples, muito fácil, muito rápido. A dor é mínima, o animal vai sentir só uma picadinha, né, quando você fizer a injeção, né, é bem tranquilo. E um detalhe importante quando você for realizar essa técnica é que é necessário avançar no espaço subcutâneo, né, cerca de uns 3 milímetros, né, para evitar que quando, se ela for muito próximo da pele, né, é possível que quando você retira a agulha, né, ocorra saída de material, né, o animal vai se movimentar, aquela pele vai sofrer uma tensão, né, pode ser que ocorra a expulsão do material, né, então você precisa avançar 3 milímetros, que é para garantir, né, que aquele material ele vai ficar retido no espaço subcutâneo. Então vamos assistir agora a um pequeno vídeo que ilustra melhor esse procedimento, e daqui a pouco a gente volta.
O outro tipo de... A outra via de administração parenteral, né, que vai ser realizada através da pele, é a via intraperitoneal.